A família do marido dela achava que o mercadinho que ela construiu ali com muita luta, com muita garra, era ponto de caridade. Que era só pegar as coisas e levar para casa e não pagar nada. Mas olha só o que ela fez. E a família do meu marido, que achava que o meu mercadinho que eu construí com muita luta era ponto de caridade, que era só chegar, fazer aquela baita de uma compra e não pagar. Vamos para mais um relato com Simone Bravin. Eu fui casada durante 15 anos, com um homem maravilhoso. Com ele eu tive 2 filhos. Com muita luta a gente comprou o nosso terreno, construímos a nossa casa. Até que a gente decidiu montar um mercadinho, porque ali próximo de casa não tinha nenhum. Com muita luta, muito trabalho, a gente conseguiu levar esse mercadinho para frente. A gente não era rico, mas tinha o suficiente para ter uma vida mais confortável. Quando meu marido veio a falecer por motivos de doença, eu segui com o mercadinho, segui cuidando dos meus filhos. Até então, eu não tinha seguido com a minha vida. Meu tempo era cuidar da casa, cuidar dos meus filhos, cuidar do meu trabalho. Só que tem uma coisa, filho cresce e quando cresce, quer sair de casa. Quando meu filho mais velho saiu de casa, foi um choque de realidade. Ali eu vi que eu ia acabar ficando sozinha, porque logo meu filho mais novo também ia querer sair de casa. Até aquele momento eu não tinha seguido ainda com a minha vida. Era só cuidar dos meus filhos e do mercadinho. Até que eu conheci o embuste. Em menos de 3 dias, esse homem estava morando na minha casa. Não me pergunte como isso aconteceu, porque nem eu sei dizer o que aconteceu por eu ter aceitado esse homem morando na minha casa em tão pouco tempo. Chegou com aquela que eu era o amor da vida dele, que ele queria passar a vida toda do meu lado, que ele só não teve oportunidade nessa vida. Puxa, era um homem lindo de doer, alguns anos mais novo do que eu, que não parava em emprego nenhum, porque ele dizia que ninguém valorizava ele. A família do embuste morava em outra cidade. A primeira vez que eu recebi a visita da irmãzinha dele na minha casa, ela me veio com essa, que estava sem condições nem para poder comprar a fralda do filho dela. Eu permiti que ela fosse até o meu mercadinho, que ficava no terreno da minha casa, e pegasse tudo que ela estava precisando. Naquele dia nem foi tanta coisa assim que ela pegou, porque ela estava de ônibus, porque senão ela ia pegar mais. Só que com o tempo, o bonito passou a não parar mais em emprego nenhum, e sempre estava lá, trabalhando no meu mercadinho. Ele se achava o dono do negócio. Como eu tinha alguns funcionários no meu mercadinho, pessoas de confiança, eu sempre estava saindo para resolver alguma coisa na rua. A primeira vez que a família do meu marido passou lá no meu mercado e fez aquela compra, eu não fui informada, porque ninguém sabia da situação. Simulou toda aquela situação como se a família dele tivesse pagado a conta. E assim a família dele, se sentiu na liberdade de entrar no meu mercado e fazer aquela limpa. Foram mais de 2 carrinhos cheios. O tanto de carne que a família dele pegou e levou do meu mercadinho, daquele jeito. Ele passou no caixa como se a família dele tivesse pagado. A quantidade de coisa que a família dele levou limpou o meu estoque. E foi assim que eu descobri. A moça me contou que estava faltando já mercadoria. Eu perguntei para ela o que tinha acontecido. E ela me falou que veio algumas pessoas, fez uma compra grande, mas não tinha esse dinheiro no caixa. E ela já me soltou aquela, que era conhecido do embuste, e o embuste que passou essa compra. E ele não saiu do caixa naquele dia. Pois eu já venho com a parte 2 e final desse relato. Gente, que situação horrorosa, né? Que acontece muitas vezes, o cara ele vai pra família da mulher que já tem umas condições, aí vem os parentes dele e se apodera das coisas aí, pra poder, das coisas da esposa, né? Que falta de respeito, não tem dinheiro, não paga. Uma vez ou duas, beleza, agora ficar se aproveitando, vamos ouvir a parte 2 aqui. Parte 2 e final. Quando ela me contou a situação toda, eu fui correndo olhar no caixa e realmente não tinha dinheiro nenhum. Ali eu tive a certeza que esse homem estava me passando a perna.
E é aquela coisa, a oportunidade faz o ladrão. E eu dei muita liberdade para esse embuste. Ele só tava me passando a perna desse jeito pelo fato de eu ser mulher e achar que eu não tinha ninguém para poder me defender, ou que eu não era louca o suficiente para ir atrás do que era meu. Remédio para gente safada é encontrar um louco pelo caminho. Esse mercadinho eu não construí com a ajuda do meu falecido do dia para a noite, não. A gente teve muita ajuda da família, de amigos, pessoas que acreditavam no nosso negócio. Sempre tive com quem contar. E foi para essas pessoas que eu liguei e contei toda a situação. Eu já cheguei com o pé na porta. Deixei bem claro para o embuste que tinha duas formas da gente resolver essa situação. Ou ele me devolvia tudo que ele pegou de livre, espontânea vontade, ou então eu ia parar na cadeia. Ele me veio com essa ainda. Ele só estava ajudando a família dele, que estava passando por um momento difícil, achando que o meu negócio era ponto de caridade. E ele veio com essa ainda. Como a gente estava mais de um ano junto, tudo que era meu era dele também. E como ele trabalhava muito no meu mercadinho, não custava nada ele ajudar a família dele. Além de safado, o bonito ainda era debochado. Eu fui a primeira a ir para cima desse embuste. O embuste me devolveu, sim, tudo que ele pegou no meu mercadinho, depois de ter levado muito amor e carinho. Ah, mas o que eu fiz foi errado. Se eu tivesse ido pela justiça, talvez eu não ia ter recuperado nem a metade do que ele e a família dele me passou a perna. Sim, eu bati na casa da mãe dele, da irmã dele, até na casa da tia dele, eu fui buscar as minhas coisas. E eu não tô falando de uma coisa e outra, meio quilo de carne. Eu me assustei quando eu vi a quantidade de coisa que ele passou a mão. Deixei bem clara para esse embuste que eu não tinha medo nenhum dele e que se ele voltasse a me perturbar ou atravessasse o meu caminho, a conversa ia ser bem diferente. Eu segui com a minha vida, segui com o meu mercadinho, sem medo desse embuste. Porque se ele voltar a me perturbar, ele sabe que eu sou louco. Só que esse embuste não tomou jeito. Ele arrumou uma outra pessoa para poder sugar todo o dinheiro. Hoje ele tá com uma mulher mais velha do que eu. Motivo? Dinheiro fácil. Com isso tudo eu parei de ser boba. Não coloco mais homem nenhum na minha casa. Eu acho que ela fez certíssimo, cara, de ir na casa deles e pegar essa mercadoria, porque às vezes esperar pela justiça do Brasil, justiça ali na delegacia, ia demorar e às vezes ela nem ia conseguir as mercadorias delas. Então fez certo de lá pegar de todo mundo e que gente aproveitadora, pegar uma coisa ou outra, mas pegar esse monte de coisa, que falta de sem noção de caráter, totalmente falta de caráter, mas antes ela ficar sozinha, sem ninguém para atrapalhar a vida dela. E olha aí, ó, já foi ficar com a mulher mais velha, por quê? Para passar o golpe, para dar o golpe. Esse é o vídeo de hoje, é um grande prazer te ter aqui, até o próximo vídeo. Tchau!